Boa noite, seja bem-vindo ao GraçaCast, o podcast da Graça. Hoje nós estamos aqui, você já sabe do tema, vamos falar sobre justificação pela fé e reforma protestante. E estamos aqui com esses convidados super, hiper, mega especialíssimos, que é o nosso pastor Antônio Carlos Andrade dos Santos Júnior. Obrigado, Diogo. Gostei do Antônio Carlos, gostei da ênfase. Parece radialista. Antônio Carlos. Graça e paz, Diogo, Gabriel, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a reforma protestante, que está diretamente ligado ao tema justificação pela fé, né? Que a gente tem falado. Foi comemorado dia 31 de outubro, o dia da reforma protestante. É uma data oficial no Brasil. É verdade. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma e o desdobramento da reforma. Chegou até a gente aqui, né? Estamos falando do tema, né? Rapaz, Lauro de Freitas, Bahia, reforma protestante. Protestante. E as implicações para nós hoje, né? Com certeza. E será que são muitas, pastor? Demais. A gente não vai conseguir nem aqui elucidar todas elas. Não vai dar nem para falar tudo, né? E há muitos, mas a gente vai discorrer sobre isso, mas é para atrair os irmãos aqui, compartilhar com alguém aí esse tema. Uhum. É que muitos assim, homens de Deus, acadêmicos, eles são enfáticos em dizer que há um movimento acontecendo no mundo todo de uma nova reforma. Sim. Que na verdade não é nova, é a reforma de novo. Uhum. Né? A continuação da reforma. Não, na verdade, uma nova reforma mesmo. Que é igual à primeira. Entendi. Tamanho, né? Porque a reforma, a gente vai ver aqui o Sim. porquê dela. Sim. E a necessidade de uma nova reforma. Que Isso coisa, faz né? necessário. Faz necessário. Legal. E estamos aqui com ele, a voz, o Caramba, anjo. agora vocês estão vendo agora quem é. Quem não viu, El Gabriel. Gabriel. Tá aí. É um prazer estar aqui nessa mesa com os meus dois excelentíssimos pastores aqui. Que isso. Pastor Júnior, pastor Isso aqui é profético, Diogo. né? É um reino de reis, é uma igreja de pastores. É isso Todos aí. são pastores. Que benção, hein? Amém. É a dádiva do sacerdócio. Me perguntaram né? uma vez assim, Gabriel, que eu estava uma vez compartilhando, de que o rei dos reis Sim. é que Jesus não é o rei de reis da terra. Aham. Porque os reis da terra não reconhecem o senhorio dele. Certo. Não a maioria. E eu falei que é rei de reis, que a proposta de Deus é que não houvesse súditos, só o reino de reis. Sim. Aí uma pessoa me perguntou, mas aí como é que vai ter rei se não tem súdito? Eu falei, exatamente, essa É o rei do é a lógica É a lógica de Cristo. celestial. do reino dele. Né? E forte, né? Muito Forte demais. Porque nós somos, as pessoas, elas dizem que Deus levanta sacerdotes que apontam para o pastor e reis que apontam para o político. Isso é uma grande aberração da exegese bíblica. A Sim. Bíblia diz que nós somos reis e E sacerdotes. sacerdotes. É verdade. É um E reino de O reis. sacerdócio de todo crente está envolvido na reforma. Não, completamente. Por isso Tem que eu vários toquei nesse assunto desdobramentos também. aqui também, né? E antes de a gente começar aí, propriamente dito, aqui o nosso bate-papo, deixa o seu like aí, comenta e Compartilhe. Manda aí para os amigos, manda aí para sua célula, manda o link para todo mundo. Eu quero registrar aqui, que eu falei até em uma dos nossos cultos, que eu tenho recebido, né, mensagens. É verdade. Falando do podcast. O pessoal Glória tá a Deus. gostando muito, tá sendo notificado aí no podcast. Sim. É isso aí. E até me perguntaram se ia continuar no mesmo dia da semana. Sim. Falei que a gente estava para alterar, né? Vamos mudar, até porque nossa programação aqui na igreja tem mudado esses tempos, né? A gente tem Sim. envolvido em outras atividades, então o podcast vai ser transferido para todas as sextas-feiras, Sextas-feiras. às 19h30, a gente vai estar ao vivo. Provavelmente esse daqui é sexta-feira já, você está assistindo aí. Exatamente. Então a gente vai tentar sempre deixar um podcast gravado aí no ar para você ser edificado na sua sexta-feira à noite, né? Amém. Não Em vez deixe- de maratonar Netflix, maratona a gente Maratona é aqui. o GraçaCast. Não deixe de deixar seu comentário também, né? Pode deixar sugestão lá de temas que você quer aprender. E será um prazer ouvi-los. Com Vocês que certeza. É estão verdade. aí certeza. do outro lado da tela. Então, vamos começar esse papo. E aí, vamos começar do começo, né? Por que se fez necessário uma reforma? E aí o pastor até falou nesse instante aqui, foi até a gente ensaiando aqui, né, batendo papo, que se há uma casa que está muito antiga, muito velha, né, já rachada, infiltrando, é necessário fazer uma reforma. Então a igreja passou por alguns, digamos assim, desvios teológicos, doutrinários ao longo do tempo,
se juntou ali na época de Constantino com um pouco de paganismo e política e tudo mais, que foi onde surgiu a Igreja Católica que a gente conhece hoje. E ali, depois de algum tempo, se fez necessário trazer uma reforma, né? Porque Sim. algo já não estava mais certo. E esse algo aí foi muito elevado, muito comentado por conta do Martinho Lutero. E aí, pastor? Exatamente isso. A reforma protestante foi um movimento que a maioria dos historiadores seculares e religiosos dizem que foi um movimento religioso. Sim. Mas outros também afirmam que não foi só um movimento religioso, foi um movimento religioso, político Sim. e socioeconômico, Abriu né? muito leque, né? Exatamente. Mas se tivesse que dar uma definição, quando você citou Constantino, foi aproximadamente no século IV. E a reforma aconteceu no século XVI. Você vê que 1000 anos depois. 1000 anos depois. A reforma foi um movimento religioso, tá? Para criticar os dogmas e as práticas da Igreja Católica, que na ocasião ela era uma hegemonia religiosa, política e econômica. E a gente vai perceber aqui que essa reforma que criticou, na verdade, ela teve uns dobramentos por toda a Europa, depois pelas Américas e no mundo todo, né? Sim. Basicamente isso, se a gente tivesse que definir a reforma protestante. Sim, e a gente percebe que e esses desdobramentos nos alcançaram, né? Exatamente. Depois de séculos, a gente está aqui falando sobre isso e a gente vive essa reforma hoje. Estamos falando porque não foi só a história precisa ser entendida, não só a história bíblica ou religiosa, mas a história da humanidade, porque nós somos frutos da história. Se a gente conhecer a história, a gente comete menos erros, né? Verdade. Porque os historiadores dizem que são cíclicos. É verdade. É verdade, é Não verdade. é? Em tempos se repete, né? Se repete. O pessoal sempre cria o alarde por conta de guerras que estão acontecendo, mas Sim. guerras piores já aconteceram. Já aconteceram e os erros se repetem. E os acertos também podem se repetir. É verdade. Exatamente. É verdade. Estamos filosofando, né? É verdade. O pastor Diogo citou sobre Constantino e eu tenho até uma pergunta. Sim. Se a influência de Constantino ali na igreja primitiva se traz resquícios, né, das atitudes de Constantino para que houvesse reforma ou se isso Claro que sim. A gente precisa só definir aqui que o Constantino não está muito ligado ao tema da reforma, tá? Sim, mas ele sim. tem Ele é o tudo princípio da levou Igreja Católica. tudo levou à reforma, porque Constantino, o imperador romano, ele até antes dele o cristianismo era perseguido, os imperadores romanos, que Constantino era um deles, eles tinham uma perseguição implacável, até no registro bíblico, todos eles, a partir de Paulo, foram martirizados, né? Paulo por Nero, provavelmente Pedro também por Nero, Domiciano, ele também foi o pior do que Nero, e ele que mandou prender o apóstolo João, isso no 1º século. E depois dele vieram outros imperadores déspotas que mataram muitos crentes. Sim. E aí o que acontece é que quanto mais perseguição, o cristianismo crescia mais. Ele crescia. tomou Roma, que era a capital do império. Sim. Constantino percebeu, essa pelo menos é o que contam, né? Os livros. Percebeu o crescimento e de maneira muito assim simplória que eu vou dizer isso, ele se falou assim, já que a gente não consegue contra eles, vamos nos juntar. Alguns dizem que ele se converteu de fato ou foi uma jogada política, não dá para saber. O fato é que, a partir dali, aquele conceito de cristianismo do 1º século, de comunidade uns aos outros, foram se perdendo porque, é o que o Diogo falou, já havia o paganismo com os templos, com os sacerdotes, e houve esse sincretismo entre as práticas do 1º século da comunidade cristã, junto com esse paganismo, né? Sim. Grego-romano. E aí a gente tem isso em 300. E a partir daí a Igreja Católica vai se desenvolvendo, vai se tornando mais forte. No século V ou século VI, ela realmente se torna uma potência. Certo. E aí a gente tem de 500 até 1500, foi a época da Reforma, que é chamada a Idade Média. Ou a Idade das Trevas por causa da Igreja Católica. Quem diz isso são livros seculares, históricos, né? Então é claro que tem. Claro Sim. que tem, né? Chegou no tempo dele já, não foi de uma hora para outra, todos esses dogmas e erros doutrinários da Igreja Católica foram acontecendo ao longo dos séculos. E aí chega num momento que vai acontecer a reforma,
que já está impraticável até para os de dentro, que percebem, que leem a palavra de Deus, as escrituras, que são estudiosos, e vem essa divergência, essa incongruência entre o que a Bíblia diz Isso aí. e o que a igreja pratica de fato. E a gente chega ali em 1500, nessa região aí, 1515, 17, dizem que contemporaneamente reformas aconteceram no plural, né? Não só uma reforma, mas como não tinha o advento da internet, um não conhecia o outro, mas... Vamos tentar contextualizar aqui para que cada um daqui que está nos vendo entenda bem. A Igreja Católica ela era a única religião oficial. Sim. Mas haviam vários grupos cristãos menores se reunindo em vários lugares, sobretudo na Europa. Sim. Né? Mas a Igreja Católica era a grande força religiosa, política, econômica, a Igreja Católica. E ela, ao longo dos séculos, como eu estava dizendo, ela criou vários dogmas. Ela criou vários... Dogmas são axiomas, verdades inquestionáveis. Né? E elas não traduziu a Bíblia para todos, era o latim, então as pessoas não sabiam latim. Então, o que a Igreja Católica afirmava, todo mundo tinha que acreditar. Então, eles criaram o quê? Criaram isso não estou falando em ordem cronológica, não, tá? Eles criaram a infabilidade papal. Então, Papa, o pontífice arcebispo do apostolado de Pedro, ele é o vicário de Cristo na Terra, o representante de Cristo. Então, o que ele falar é lei. É um dogma. É um dogma. Só que o Papa também se metia com política, ele também se tornou, se autoproclamou em alguns lugares imperador. Olha que miscelânea, né? Então, infabilidade papal. Aí começou a vir a força de Maria, a mariolatria que eles dizem, né? Ela é intermedianeira. Vieram... vamos lá. As indulgências. Eu ia chegar na indulgência no final, porque é isso que motivou muito a reforma. A reforma. Aí vem confessionário, vem aqui vamos lá, outras coisas que a Igreja Católica fazia. Né? Os santos, as imagens, a idolatria. Então, vários dogmas, erros doutrinários. E a indulgência foi o que motivou Martinho Lutero, porque Martinho Lutero, ele era um padre católico, muito devoto, e ele já era um acadêmico, né? Sim. E dizem, né, o Diogo também, ele já compartilhou comigo aqui recentemente, aqui um professor dizendo sobre isso, de que ele era muito devoto a Deus, e ele tinha medo da ira de Deus. Sim. Ele se sentia, né, um pecador, e ele se autoflagelava demais. E aí, uma vez, em um determinado momento, ele ouve um representante do Papa pregando sobre as indulgências. Indulgência, o que é? É uma oferta que você dá, um pagamento para tirar alguém do inferno, do purgatório, ou levar alguém, conceder o céu para alguém, por meio de dinheiro. Martinho Lutero, ele ouve isso, e ele começa a questionar de que o Papa poderia até ter, de fato, autoridade para tirar alguém do purgatório, mas com dinheiro. Sim. Né? E aí, o que ele faz? Ele é um acadêmico, isso em 1500. Acadêmico, ele dava aula numa faculdade teológica. Ele começa a entrar numa crise existencial da sua fé e ele, lendo Romanos 1,17, ele lê lá, né, que nós somos justificados pela fé. Isso traz nele, ele diz que ele nasceu de novo aí, Lutero. A partir de então ele tem uma devoção. E quando ele ouve então sobre a indulgência, ele, na verdade, nunca quis ir contra a Igreja Católica. Ele quis, na verdade, não é nem reforma, ele queria criar um debate acadêmico para construir, né, para mudar essas práticas que estavam erradas. Só um parênteses aqui, que vocês vão somar isso aí, já existiam na Europa, em vários lugares, até antes de Lutero, vários homens de Deus, padres e monges, não sei, não, monge não, né? Padres e... Com ideias reformadoras. Que liam a Bíblia e falaram, não, está fora de sintonia. Sim. E aí, o que Lutero fez? Ele pega 95 teses, que era um texto, né, redigido por ele, e faz... Qual era o objetivo desse texto? Para falar, olha, não, essas práticas não estão de acordo com as Escrituras. E aí ele coloca lá na capela de Wittenberg,
da Alemanha. E aí eu não sabia disso, Diogo, fiquei sabendo essa semana, porque a gente ia fazer o podcast, né? Ele, na verdade, nunca fez isso com a intenção de criar um cisma na Igreja Católica. A porta, Gabriel, da capela era como se fosse hoje um mural de uma faculdade, onde as pessoas colocam ali o informativo. Sim. Onde os acadêmicos da época colocavam ali para discutir ideias. E ele falou, então eu quero discutir essas questões. Botou ali e foi a primeira viralização. Hoje não tinha, mas foi a primeira que tomou a Europa toda. Do mundo antigo. E aquilo que não era para ser um cisma, nunca foi intenção de Lutero, ele foi questionado pela Igreja Católica duramente. E aí por isso que aonde que a gente vai chegar então agora e desdobrar o assunto. Aí ele chegou até o imperador, até o Papa, que fez ele se retratar numa reunião que se chamava Dieta de Worms, né? Isso tudo está nos livros aí. E aí ele é chamado para se retratar e ele falou, a não ser que alguém prove para mim que o que eu disse está fora das escrituras, eu não posso me retratar. Ele sai dali fugido, vai para o castelo eu esqueci o nome do castelo, se refugia lá com medo de ser pela perseguição, e ele escreve um Castelo Forte, que é um hino muito conhecido para quem aqui... Depois vai na internet e está lá, Castelo Forte é nosso Deus. E aí a gente vai ver os desdobramentos que ele revolucionou toda a parte musical. Muitos músicos famosos, Bach foi influenciado diretamente por Lutero e pela Reforma e, consequentemente, toda a música medieval na Europa, música clássica, foi influenciado pela Reforma, né? Então, basicamente, é isso aqui. A gente contextualizou, né? Eu acho que todo mundo entendeu um pouquinho, né? Sim. E aí, agora, a gente pode falar um pouquinho sobre o desdobramento naquela época, né? A cisão, né? Sim. Basicamente, e aí? E uma coisa interessante, uma curiosidade, né? Sobre essa questão da música, eu estava ouvindo um documentário sobre música clássica, e aí tinha um intervalo que era proibido na época de tocar. O intervalo é a distância entre duas notas que se tocam. Né? É o intervalo. E aí tinha um intervalo proibido pela Igreja Católica, que era um intervalo de minuto, que dava uma ideia de ser algo assim, geralmente usado em filme de terror, assim, uma trilha sonora. E aí a Igreja Católica proibiu esse tipo de intervalo. E entre outras coisas, a música era muito canto gregoriano, né? Era aquele negócio assim, bem retinho, daquele jeito, só podia cantar daquele jeito. E aí quando Martim Lutero começou a Reforma Protestante, que ele falou, não, isso aí... O que tinha a ver um acorde, né? Deus criou todas as notas podem ser tocadas. E aí que veio esse desdobramento da música clássica, como a gente conhece hoje, né? De muitas notas sendo tocadas. Eu acho que a gente pode aqui, então, pensar no seguinte, quais foram os desdobramentos naquela época? O primeiro, que é o grande, do musical, a musicalização, então, foi um impacto muito grande, mas maior que esse foi a questão da alfabetização. Sim. O índice de analfabetismo na Europa nessa época era muito grande. Quase 100%. Quase 100%. O acesso à Bíblia, então, quase não tinha, porque os escritos eram em latim. Então, Lutero traduz a Bíblia, mas não do latim para o alemão, porque era muito distorcido. Já começava ali a ter algumas distorções. Sim. É do grego, do original grego, ele passa anos traduzindo do grego para o alemão. Antes dele, já haviam pessoas que não tinham traduzido a Bíblia já, mas não na qualidade técnica dele. Um pouquinho antes, Gutenberg já havia criado a prensa. Né? A prensa. Um manuscrito para uma pessoa comum, para ele adquirir, era como equivalesse 6 meses de salário, Gabriel. Para você ter um manuscrito só. Não é a Bíblia como a gente tem hoje, não. 6 meses. Depois da imprensa, você tinha acesso ao manuscrito com 6 dias de trabalho. Você vê a proporção disso, né? Então, aí ele traduz e dissemina aquilo por toda a Alemanha e depois a Europa. E vários estados e países que eram influência católica que quiseram ser protestantes por causa da alfabetização. A gente quer que o povo aprenda, né? E usavam os escritos de Lutero, não no sentido só religioso, mas evidentemente Deus já estava trabalhando. De estudos, então isso, na verdade, influenciou por quê? Porque tudo que a gente tem de cultura, ele vem da Europa, né? O desenvolvimento da língua, como nós temos, a gente tem algumas ramificações de uma língua indo-europeia, né? Toda essa influência
linguística e gramatical e tudo da Europa é fruto direto da reforma. E se a gente pudesse aplicar isso, você vê onde tem uma igreja evangélica, o índice de... Aqui na nossa igreja, várias pessoas que não sabiam ler e escrever direito, eu sei que é constrangedor dizer isso, hoje fazem faculdade, né? Sim, se formaram, sim. são professores. Que coisa, né, Diogo? E a gente estava conversando até com o Ítalo, irmão, que estava com a gente aqui esses dias, no podcast que deu errado. A gente tentou gravar e aí o inimigo roubou o podcast. Ele estava falando justamente isso, que... Aí eu estou usando o testemunho dele aqui, Ítalo. Tamo junto. Ele falando que começou a ler depois que entrou na igreja. Ele falou que, na verdade, o primeiro livro que ele leu foi por conta da igreja. Só começou a ler Gente, aqui. ó, você vê, não, assim, é bonito ouvir isso. Ao mesmo tempo, você vê? Sim. É um menino inteligente, é um menino, Muito. né? Eu digo menino no ponto de vista do Diogo. Tá jovem, Tá juventude. jovem, Mas juventude. isso é crítico. Exatamente. Até hoje, por causa da influência da reforma, o europeu lê mais do que a maior parte do mundo ocidental. A nossa média brasileira, se eu não me engano, muito tá baixa, muito 2 baixa. livros por ano. Porque cada um dá um índice, mas é muito baixo. Você vê pelo Ítalo, né? E regiões norte e nordeste sofrem mais ainda, né? Mais. É verdade. Então, assim, o primeiro impacto da reforma foi a alfabetização. Porque o que a Igreja Católica queria? Sempre quis, naquela época e hoje também. O controle. Sim. E quando você, então... multiplica o conhecimento, aquilo que manipula perde a força. Isso já é uma aplicação para hoje também, né? Com certeza. Toda igreja que se manipula... Nós temos 2 aspectos aí, né, pastor? O primeiro seria essa questão de quando você tem um povo leigo, você exerce o controle sobre aquilo, e a gente pode trazer isso até para o mundo socioeconômico, né, do nosso país. O Brasil traz isso. E o outro ponto, realmente, é... daquilo que a gente crê, da justificação pela fé, né? Aplicando para a nossa realidade espiritual, onde se o cristão, se o crente, ele não conhece, né, a palavra, como que ele vai ser liberto? Com certeza. Como que ele vai alcançar? Olha, você vê, a questão da leitura, a gente está falando da alfabetização, então vamos então falar do nosso... na verdade, o processo de desenvolvimento cognitivo, senso crítico, a própria fala... ela é resultado direto da leitura. Então as pessoas pensam assim, quanto mais eu ver documentário ou ouvir podcast, eu vou melhorar a minha fala. Não é. Você só consegue, isso é provado, viu? Só se consegue melhorar sua fala lendo. Exatamente. E o que esses governos déspotas, comunistas, progressistas fazem? Eles estão atingindo a parte da educação para que as pessoas tenham menos acesso a fala, né? A leitura, porque diminuindo o vocabulário deles, você tem mais controle. Você menos vocabulário, você não consegue expressar o que você pensa, o que você quer. E quanto menos expressar o que você pensa, mais você fica limitado. É verdade. Você vê como é que é tudo uma manobra, né? Por isso que a gente está falando que precisa de uma contra-reforma. Exatamente. Né? Então, você lê menos, você fala errado, escrever então, nem se fala. Hoje ninguém escreve, né? Sim. Hoje você vê que fugiu, nem escrever em papel as pessoas... Exatamente. E o que acontece? O senso crítico também diminui. Qual o senso crítico? Aceita qualquer coisa. Até na igreja, você está pregando alguma coisa, as pessoas querem saber sobre o que, digerir isso. E às vezes elas não querem porque elas não sabem, né, Diogo? Exatamente. É verdade. Você vê o impacto da reforma, né, cara? Que coisa, né? E a gente vive isso no Brasil porque o Brasil originalmente não é protestante, né? Não. Ele é de maioria católica. Se diz cristão, mas cristão católico não é protestante, não é evangélico. Sim. Então a gente percebe muito isso, no caso contrário, né? A Suíça vive algo hoje por conta da reforma e a gente vive totalmente o oposto por conta da colonização portuguesa vindo isso com aí. Os jesuítas, os católicos aqui. Agora, só a nível de informação, isso aconteceu na Alemanha com Lutero, mas como a gente já havia dito, na verdade é até bom a gente falar isso aqui para quem nunca leu, vai lá na internet. Sim. Né? Eu não vou nem falar para ler livro, né? Minha filha leu um livro agora recente sobre a reforma. Pra você ver, né? Depois, mas nem todo mundo lê, né? Vários personagens importantes na história surgiram nesse contexto aí. Você tem, vou falar os mais famosos, né?
Você tem depois de Lutero, você teve ali na Europa, na Itália, teve alguns, teve também reformadores, você tem na Suíça, que foi o berço da reforma, o berço intelectual da reforma foi na Suíça, não na Alemanha. Sim. Teve um reformador que não conheceu Lutero, chamado Ulrico Zwinglio. Ele foi o acadêmico da reforma. Sim. Né? Ele, então, para você ter uma ideia, a Suíça se tornou o primeiro estado da época, país protestante. Tamanho impacto Da reforma. da reforma. Você vê, um estado todinho ser, Protestante. porque ele foi tão radical que ele cortou todos os laços do catolicismo, né? E foi muito forte isso, né? Influenciou toda aquela região. E aí, aonde que eu quero chegar? Depois dele, alguns anos depois, outro também foi o grande intelectual da reforma, que chegou até nas igrejas, chegou até a gente, foi João Calvino. Sim. Sim. Até hoje a gente ouve falar muito João dele. Calvino, né? Ele foi um advogado convertido que ele sistematizou toda essa parte teológica, Sim. bíblica, da reforma. Sim. E ele escreveu vários livros e ficaram famosos, 5, muito famosos. Na época, foi o livro mais lido da Europa. Agora eu esqueci o nome, vocês pesquisam aí. Que se tornaram 5 volumes. Sim. Cada volume tinha 20 capítulos. Né? Quase 100 capítulos. Né? 100 capítulos. Que ele sistematizou. E até pastores reformados hoje, muitos, eu li só uma parte do primeiro livro. Sim. Que é eu esqueci. As Institutas De João Calvino. Até hoje é lido nos seminários. Pra você ter uma ideia naquela época. Então ele foi o grande nome Sim. que popularizou mesmo esses fundamentos que nasceu lá com Martinho Lutero. Agora, a gente está falando da parte aqui um pouquinho meio que doutrinária, mas muita gente morreu por causa disso. Muita gente martirizada. Sim. Aconteceu... Zwingli morreu em batalha, né? O Zwingli morreu em batalha porque na Suíça os estados eles eram independentes e muitos estados católicos não aceitaram isso, invadiram lá Zurique e ele foi morto em batalha. Mas tiveram 2 que foram muito influentes, que eram o John Wycliffe na Inglaterra e John Hus, né, que hoje é Tchecoslováquia, não existe mais, que foi martirizado. Eles também foram homens que muita gente morreu por causa disso. Muita gente foi martirizada. Sim. Que coisa, né? Que a Igreja Católica, para conter, Aham. houveram muitos martírios, muita gente na fogueira. Sim. Que coisa, né? A Igreja Católica percebeu naquele momento que ela podia perder o controle total. Isso, O e Estado foi tornou na protagonista. força. Foi na força. Foi na força. O matar, calar de fato, né? Exatamente. Essas pessoas. Então eu acho que o primeiro impacto foi a alfabetização, né? O outro, naturalmente, disso foi a perda da força político-socioeconômica da Igreja Católica. Da igreja, porque ele perdeu a força religiosa e o livre comércio, muita coisa começou a nascer a partir da reforma protestante. Né? Todo desenvolvimento científico, o próprio iluminismo, tudo isso, né, é fruto da ração é fruto diretamente da reforma protestante. Agora, o que eu queria aqui agora conversar com vocês é o seguinte. Aqui a gente já deu uma ideia, não deu, Diogo? Sim. O pessoal já está expert. Por que precisamos hoje, então, de uma reforma? Por quê? O que acontece? Se a gente pudesse resumir, aí eu quero ouvir vocês aqui, porque acabei de novo aqui, monopolizando. Não, mas um tema... O contexto foi importante. Qual foi, se a gente pudesse resumir, a ênfase de Lutero e dos reformadores? É o que os acadêmicos chamam de 5 solas. É um termo latim, falar só 5 verdades inquestionáveis. Somente... a fé. Não, mas antes da fé tem somente a Escritura. Sola Escritura. Somente a fé, que é o sola fide. Somente a graça. Sola gratia, obrigado. Você vai. Somente Cristo. Solus Christus. E somente a glória de Deus. Soli Deo Glória. Então, essa foi a máxima
da reforma. Você está entendendo? Sim. Ele sintetizou bem isso. Só isso é suficiente. Então, a gente pode ver hoje, num contexto religioso que a gente vive, que isso não é só isso, Não né? é suficiente. Não é suficiente, Não é. né? Só Não é? Jesus? Pô, Não é era suficiente. ele, Só a graça, só... Aham. Tem outros elementos hoje no meio cristão, evangélico e religioso que eles têm que preencher essa lacuna, não tem? Sim. Uma igreja que só fala isso, ela... É. Então, aí eu queria ouvir de vocês. O que, que vocês acham que... Por que precisa de uma reforma? E aí? E aí, Gabriel? Você que é o anjo Usando o bom convidado. senso. Usando o bom senso. Eu acho que a realidade do nosso país, né? Eu estou falando do nosso contexto, que é o que a gente vive, que é o que eu conheço, né? Traz muito desse reflexo realmente, como o pastor Diogo bem citou agora há pouco. A Suíça vive uma realidade e o Brasil vive outra realidade. Então, eu acho que esse entendimento realmente dessas 5 solas, né? Ele não foi bem sincretizado, né? Ele não foi bem colocado, instituído na igreja brasileira. Eu acho que realmente, na verdade, a reforma na igreja brasileira não aconteceu por completo, né? Eu acho que a gente tem muito resquício ainda. Inclusive, quando o pastor Diogo estava falando sobre a música, eu lembrei de alguns doutrinadores cristãos, evangélicos, né? Se diz evangélicos, falando exatamente sobre isso. De que tem músicas que nós não podemos ouvir, não é por causa da letra, é por conta das notas, que as notas que estão ali naquelas músicas, elas evocam, né, espíritos. Então, eu fico imaginando, uma pessoa evangélica, ela tem esse entendimento de que existem notas musicais que o cristão não pode ouvir. E ainda tem uma coisa assim que a gente vai encaminhando para um lado muito místico, né? Isso, exatamente. Jesus não é suficiente, então deixa eu pegar um pano aqui, ungido, um sal grosso, não sei o que. O sal grosso... O que era a justificação pela fé é a fé mais alguma coisa. Mas, Porque exatamente. o evangelho não é suficiente. Como é que a gente pode meio que criar um esboço para isso? Por que a reforma é importante? Isso aqui, evidentemente, é fruto de pesquisa, mas qualquer um pode pesquisar. Existem, pelo menos aqui, o que vocês estão falando aqui, como os teólogos definem. A reforma é importante porque, depois do século XVIII, fruto da própria reforma, de desenvolver a razão, o questionamento, a escrita, o pensamento crítico, nasceu no século XVIII, a reforma foi no XVI. XVIII, nasceu algo que os teólogos chamam de liberalismo teológico, que é um movimento que começou a questionar, né, as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Certo. Era um movimento que enfatizou a razão, a experiência, entendeu? E a moralidade. Ou seja, o que está escrito é uma coisa, a minha experiência é outra. A minha razão, bom senso, diz que Jesus não anda sobre as águas. Então tem alguma explicação por que ele andou sobre as águas. E começou a questionar o nascimento virginal de Cristo. Começou a questionar o Antigo Testamento. Não, Adão e Eva foi uma história fictícia para que era importante. E esse liberalismo teológico, ele invadiu, e muitos acadêmicos dizem que invadiu as igrejas históricas. Sim. As igrejas reformadas. Ou seja, a racionalização da fé, percebeu? Sim. Não havia mais mover. Esse é um lado. Isso trouxe o que então? Frieza. Sim. Apatia. Você tem que questionar. Eu já vi pastores conhecidos meus questionando Gênesis. Sim. Que não é realmente verdade. Se ele questiona Gênesis, Jesus falou de Adão e Eva. Então, se Jesus, ele está questionando toda... se toda a escritura é inspirada por Deus e Gênesis não é... Então, eu convivi. A igreja que eu me converti, o pastor, ele entrou por esse caminho filosófico. Sim. De falar um pouquinho sobre aquela ideia acadêmica, aquela ideia racional. Ela é bonita no primeiro momento, mas se perde, né? Somente Cristo vai se perdendo. Bom, aí o que acontece? A reforma é importante porque houve esse liberalismo. Certo. Não é? Essa frieza espiritual. E aí, contrapartida, você tem o 8 aqui, o 80 qual é? O que o Diogo falou. É o misticismo. É o sincretismo, né?
O sincretismo é o quê? O Brasil, principalmente, ele é fruto de muitas etnias. Sim, sim. E cada etnia tem as suas culturas, suas Sim. religiões. E esse sincretismo, essa mistura, ela virou um sincretismo também religioso. Religioso, exatamente. Aí vem essas práticas quais? Outra razão não funciona nada, é tudo questionável. Aham. Ou seja, a Bíblia diz que você tem que fazer isso, mas a minha experiência é outra. Então Sim, você questiona. sim. O sincretismo é aceitar tudo. Aham. Aí você tem um sal grosso, você tem a água ungida, Sim. né? É tudo pela fé, né? Aham. Exatamente. Você tem tanta coisa, né, Diogo? Você Toalha. Você tem a toalha, você tem aqueles... o judaísmo entrando nas igrejas. Sim, Exatamente. sim. Não é isso? Os Absorvendo toda a cultura judaizantes. judaica, né? De shofar. Aí você pega elementos da menorá. nossa cultura, elementos espíritas, elementos kardecistas e faz uma grande miscelânea Aham. na igreja. Que coisa! Exatamente. Exatamente. Aí quando você pega o óleo e fala, "Ih, meu Deus, é tanta coisa, né?" Que você vê que a gente vive em função disso tudo. Sim. Que vai perdendo as 5 solas, né? Aham. Exatamente. Cristo deixou de ser suficiente. Eu Não ouvi, é assim? eu ouvi algo... Precisa ter mais alguma coisa. Não é somente a Exatamente. escritura, não tem outros, outros elementos que podem compor um culto, pode compor. Exatamente. Só a mensagem já não é. Exatamente. Que coisa, Não né? é suficiente. Eu vi isso recentemente, né? As pessoas elas querem Cristo e mais alguma coisa, né? E mais o que Cristo pode fazer. É Não, isso eu aí. quero Cristo, mas eu quero Cristo e a cura que Ele pode me dar. Eu quero Cristo e eu quero a prosperidade. Eu quero Cristo, sempre é Cristo e mais alguma coisa. Cristo não é mais suficiente. Olha, assim, esse é o grande conflito, né, Diogo? Você vê, o 8 e 80, né? Aham. Ser equilibrado que é difícil. A simplicidade do evangelho, porque é simples, Sim. ela não é tão rebuscada. Você falar só do evangelho, porque Paulo diz que é simples. Sim. Mas aí você tem o que também que desdobrou? Por que a gente precisa de uma reforma? O que isso gerou nas igrejas? O produto. Sim. Não é o produto? Sim. Lá era indulgência, hoje é parecido, não é isso? Sim. Tem a É o campanha, clientismo, né? Igrejas Sim. que fazem por qual motivação? Você tem gurus espirituais Sim, na internet. exatamente. Hoje você tem gurus, não tem? Com certeza. Você tem pessoas distantes que você não conhece ela é o teu guru. Eu dou o dinheiro. Aham. Não é a mesma coisa? Exatamente. Exatamente. Rapaz, uma miscelânea, né? O- Não, e a gente o- vive É a mesma coisa. Por isso que precisamos de uma reforma. É a mesma coisa. coisa. O clero voltou, né? Então, aí você vai para a parte agora, a gente está falando doutrinária. Aham. Aí isso começa a ter um desdobramento prático. Sim. Qual é o desdobramento prático? O clero está aí. Sim. O clero que é da igreja católica são os apóstolos, pastores, bispos. O Papa Exatamente. O mudou título nome. é importante, só mudou o nome. Exatamente. O pastor hoje o padre é o pastor. O Isso. confessionário mudou para aquele domínio. Mentoria agora. Aquela mentoria, aquele domínio, Aham. aquele controle. Em nome de quê, no final das contas? Eu quero te ajudar, mas desde que você pague, né? Exatamente. E sempre vira uma troca. Sempre vira uma troca, né? É. E tem igrejas prometendo até, por meio de doações, bênçãos, né? Sim. Eu só não falo o céu, não sei nem céu se está no E a caminho, gente né? falou que a história é cíclica e a gente percebe também que na época da Reforma Protestante, lá em 1500, existia também uma conjuntura ali que, para mim, foi criada por Deus para que as coisas acontecessem, né? A imprensa ali com Gutenberg, muitas guerras que aconteceram, as pessoas já estavam cansadas do controle da Igreja Católica também. A Europa estava pobre porque a Igreja Católica dizimou, de certa forma, controlou muito o poder, e as pessoas estavam cansadas Sim. disso. E aí a gente vê hoje uma mesma coisa acontecendo de uma maneira mais filosófica, digamos assim, e no campo das ideias, né? Sim. Há uma conjuntura entre as igrejas que as pessoas estão cansadas de nunca ser suficiente. Nunca é suficiente. Eu já fiz a campanha, é a 10ª É a vez, vez. o dízimo, É o milagre urgente. É o milagre, se não, é a experiência. Se eu não tenho experiência, não funciona para mim. Exatamente. Sim. Não funciona, não é prático, não é pragmático, né? Exatamente. Você está falando demais, está me cansando isso aí. Cadê? Eu quero ver, eu quero ver. Exatamente. Eu vou no culto, essa palavra não é para mim, eu quero a minha palavra. Cadê a minha palavra? Deus não falou comigo. hoje. Eu vim para receber uma coisa, mas eu ouvi outra. O que Deus quer? Uma confusão. Exatamente. Tudo falta do analfabetismo, Exatamente. porque é o emborrecimento do povo. Aham. A verdade Sem é lei, essa. não Porque a mensagem você tem que explicar às pessoas. Cadê um bate-pronto? Sim. Cadê? Eu dou 100 e recebo a benção. Se é 1000 é melhor. É verdade. Mas é verdade. você viveu isso, você não viveu isso.
Graças a Deus. Graças a Deus. Mas não é aborrecimento? Claro que é. Exatamente. Fazer, enfim, mas aí o que acontece? Eu acho que pra gente, assim, pontuar aqui para ficar bem claro, poxa, onde a gente fica no meio disso tudo? A gente não está falando só a igreja, Nova Aliança. É que você tem que pegar elementos dessas coisas. Então, é claro que a reforma, ela trouxe o quê? Uma consciência do saber, né? Sim, Da informação, sim. da razão. Não é? A Igreja Católica, em certo sentido, ela também estava trazendo esses elementos místicos do paganismo. Lutero, ao desvendar as escrituras das pessoas, poxa, é diferente. Sim. Né? Mas até então era o que? Galileu falou que a Terra é redonda e ele quase morreu. Porque eles queriam ser de misticismo, né? Sim. Então, o diabo controla enquanto há ignorância. Quando você sabe, você, caramba. Perdeu Então, aí por causa da reforma veio o iluminismo. O iluminismo veio o humanismo. Então, isso tudo fez com que a fé diminuísse. Sim. Aí as pessoas pensam que a gente tem que ser burro para a fé Valer. Então, eu já vi pastores falando para o povo não ir fazer faculdade mais. Eu já ouvi no púlpito, entendeu? Não faz faculdade não, que não vai levar a lugar nenhum, entendeu? Assim... Eu já ouvi também. Então, aí o que acontece? Esse é o primeiro ponto. Então, nós somos contra isso? Não. A gente tem que ser... A ideia da reforma é trazer o quê? O povo ler o que? As escrituras, somente a escritura. A escritura, para muita gente, é retrógrada, é um livro, está cansando de ler isso. Sim. Exatamente. O outro, o misticismo, ele, se não tiver leitura, ele acaba virando um misticismo mesmo. Mas o misticismo trouxe alguma coisa que as pessoas estão buscando, que é a experiência. Então, é o que Jesus falou, errai se não conhecer as escrituras e nem o poder. Então, não é para ser místico, mas a gente precisa buscar esse fogo, mas não um fogo estranho, né, Diogo? Sim, claro. Sim. É esse fogo. Esse fogo pentecostal, né? Aham. O Espírito Santo tá. Então, eu acho que é necessário a gente trazer a reforma para conciliar essas verdades. Porque a gente quer ver o mover de Deus, mas o problema é que as pessoas acham que o mover é pelo mover. Não tem uma finalidade no mover. Ou ele é um fim em si mesmo, acabou. Sim, sim. Então, se a gente pudesse trazer uma aplicação para isso, é as 5 solas mesmo. Sim. É somente as escrituras. escrituras. Só. Tudo a partir dela É. fogo estranho. Mas como é que eu vou saber que é a partir dela se eu não leio, né? Exatamente. Não tem como. Exatamente. Tudo é a fé, mas a fé, qual é a fé? A fé é em Cristo. No Sim. Evangelho, né? A fé no Evangelho. Não pode ser qualquer fé, né? É, porque a fé é um fim em si mesmo. A fé não Aham. salva. Tem gente que acha que ter muita fé vai resolver o problema. Se fosse assim, os muçulmanos estariam bem. Sim, Exatamente. sim. Porque para entrar no avião e explodir, o cara... Tem muita fé. Tem muita fé. A fé é só o meio, né? Aham. A questão toda é o que, para quem eu estou gerando essa fé, É né? correto. Exatamente. Somente a graça. E somente a glória. A Deus. Que coisa forte, né? Muito forte. Maravilhoso. Então a gente precisa de uma reforma assim. Há muitos homens de Deus que têm levantado essa placa. E o que acontece? Hoje, por causa desses gurus, por causa de tanta coisa na internet, por causa da internet principalmente, muito clientismo nas igrejas, né? Alguém me falando um dia desse aqui na cidade onde a gente mora, Lauro de Freitas, dá o endereço aqui. O pastor caiu em adultério 2, 3 vezes e agora ele está chamando vários cantores gospel para ir na igreja dele para movimentar. E o povo vai. Sim. Cara, não, precisa de uma reforma. Exatamente. Martim Lutero lá devia estar, pelo amor de Deus, cara. Não, Se fosse possível... Não, e o povo vai. O povo vai. Terrível. O povo, não há um senso de uns aos outros de comunidade. Aham. Gente, é chocante. Aham. Não é chocante? Por sinal, Demais. você que falou do pastor lá, porque eu também não Exatamente. sabia também. A gente tem se desviado do caminho das 5 solas, né? Não, é impressionante. Assim, um culto onde você tem um centro a palavra, o púlpito fica no meio. Sim. Se você for numa igreja católica, você vai ver o púlpito aonde? A cátedra, né? Aquele lugar onde que ele faz a homilia. Eu vou te falar onde. Procura uma igreja católica quem quiser ir, você Na vai lateral? ver. Ela fica em cima, na lateral. Sim. Depois que a reforma se instaurou, aquilo que estava ali do lado Foi pro centro. foi para o centro. Porque Lutero sabia que é só as escrituras. Aham. A mensagem é a coisa mais importante da igreja. É ela que vai fazer com que as pessoas sejam doutrinadas, evidentemente, vai levar a vida delas. Então, a igreja que não tem pregação do evangelho, Sim.
É porque não basta ser qualquer pregação, né? Mas aí o que é aí a música desvirtuou, porque a música é um fim em si mesmo. Exatamente. Sim. Aquela parte sensorial, precisa ter aquele, entendeu? Exatamente. Aquela vibe toda, entendeu? Enfim. Mas é verdade, porque o conhecimento incorreto gera também um padrão de ação comportamento incorreto, correto. Exatamente. Então, assim, eu sugiro que as pessoas leiam mais sobre a reforma. Acho que é muito. A gente aqui acho que não falou nem. Não, nem 10%. Não, eu acho que 10. Não, eu acho que não chegou nem. Eu acho que não chegou nem de nem 1% de 1% de 10%. Não, a gente não falou nada. Agora, pastor. Ouvir, ó, vale até a pena, assim, até pode o Diogo aqui sugerir aqui depois mandar um link. Tem muitos acadêmicos aí dando um show sobre a reforma no YouTube, pô. É Ao verdade. invés de você ver Netflix, ver aquelas séries, ver o YouTube, aquelas porcarias todas, pô, ver umas séries dessas, os caras falando sobre isso. Exatamente. É impressionante, né? Agora, a gente percebe também que existe uma influência socioeconômica no mundo, né? Da reforma. Eu lembro que o senhor visitou a Suíça, pôde ver lá. Rapaz, você lembra? Tu lembras? Eu tirei uma foto com o monumento de Zwinglio, né? Aham. Zwinglio, ele revolucionou a Europa por meio da Suíça, né? Sim. E uma coisa interessante de Zwingli, Só os padres casaram, Sim. teve o livre comércio, Sim, as pessoas sim. começaram a produzir e vender e comprar. Ele foi o cara radical. A música, ela aflorou pela a música, tudo. Ele rechaçou todo o movimento da força católica e colocou a Bíblia no centro. Exatamente, Sim, exatamente. Isso que eu ia falar, que Martinho Lutero ainda, como ele ainda era padre lá, ele queria ainda se manter, ele não queria sair. Martinho Lutero, ele só deu o start inicial, mas ele se manteve, assim, amigo Envolvido. das práticas católicas. Exatamente. Mas o Zwingli não, foi o cara do sola escritura. Tipo Não, assim, é o que radical. não tiver aqui, corta tudo, né? Exatamente. E aí, Suíça é o que é por conta de fato. Olha, alguns dizem que é assim, o fenômeno é tudo igual. A gente vai aplicar que vocês vão entender. Pobreza, que era a Europa, pobreza total, fruto de uma religião. A religião faz isso. Religião não ajuda ninguém. Religião tira. Uma igreja que o pastor viaja, que o pastor tem isso, aquilo, e o povo pobre é religião. A ideia é que todos cresçam juntos. É uma família. Evidentemente, não é comunismo aqui que você divide a riqueza com os outros. Sim. No sentido de que família todos têm o suficiente para poder prosperar. Sim. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Então, religião não ajuda nada. Pobreza absoluta. Vem a luz do evangelho, o que acontece? As pessoas mudam de vida. Sim. O que traía não trai mais. O que bebia parou de beber. A própria Inglaterra, fruto de um avivamento, não é? Ao invés de ter lá a Revolução Francesa, que matou muita gente, na Inglaterra, por causa de uma igreja metodista, John Wesley, houve um avivamento, e a Inglaterra era a maior força da Europa e no mundo na época. A Revolução Industrial, tudo aconteceu na Inglaterra por causa das escrituras, do avivamento. Sim. Então, onde há pobreza, vem o evangelho, prospera. Quando prospera demais, o povo que buscava Deus, que era pobre, começa se esfriar. o povo que eu digo, não aquele, mas gerações que vêm depois. intelectualizar a coisa. O pastor está falando, não é bem assim, eu não acho isso, porque agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho minha vida. Tá vendo? Aí precisa dar uma mancada de novo, porque essa geração começa a afastar e fazer besteira, vem a outra geração fazendo, aí busca Deus de novo, por isso que é cíclico. O povo teria que entender que é possível prosperar, ser rico, viajar para a Suíça, qualquer canto. Sim. Se manter E ali. se manter ali, somente na simplicidade. Sim. Mas você vê, não é o que acontece na igreja? Exatamente. O infeliz, ele arrumou um emprego, ele fala, poxa, agora eu preciso descansar. Mas ele vinha para a igreja, Jesus, é só um empreguinho. Aí ele está desesperado, ele arruma um empreguinho, aí depois, poucos meses, alguns é tão infeliz que é 1 mês, 2 meses. Mas só isso? Poxa, eu estou trabalhando tanto, você está vendo assim, tudo parece que o ser humano, como é que é cíclica a história. Sim. É verdade. Não é alguém ouvindo a gente aqui também, gente ingrata pra caramba, tudo... Nada é suficiente. Nada é suficiente, entendeu? Quer dizer, Na verdade, se Cristo não é suficiente, o que, é que Nada vai ser, né? por isso que nossa igreja vai ter milionário. Amém. Cristo é. E vai nascer daqui. É verdade. Porque se ele se empolgar, eu vou ser o primeiro a falar para ele, lembra onde você veio, infeliz? É isso Pega aí. seu dinheiro e vai lá para Lutero lá. Vai ter com o Lutero, entendeu? Some. Vai dar sua indulgência, pô. Não é chato isso? Porque o dinheiro parece que... Não é, porque a Europa distanciou
do evangelho. As igrejas lá estão fechadas. Aham. É muito triste isso, né? Foi o berço de tudo que a gente está Berço falando de aqui. tudo. Exatamente. A América estão dizendo que tem uns feixes de avivamento, eu não sei porque eu não estou lá, mas muita gente que viaja muito diz que não é isso tudo. A Europa, a América como um todo também, é como se fosse assim, Jesus falou que tem que trabalhar enquanto é dia. Alguns dizem, não sou eu, que na Europa já é noite. Uhum. Nos Estados Unidos é à tarde. Nos países pobres, terceiro mundo, Brasil se inclui, É o dia. é o dia. Madrugada. 5 É, a horas da pobreza, manhã. a pobreza faz isso. É. Agora, se a gente prosperar um pouquinho, Aí já se perde do centro. aí tá chegando na tarde, aí Já tá chegando na tarde. É verdade. parece que é cíclico Esse mesmo, fenômeno né? acontece mesmo. Então Deus está levantando reformadores por aí, né? E eu- Nisso a internet está Exatamente. ajudando, né? Com certeza. Agora, quais são as motivações também desses gurus? Não temos como saber. Não temos como saber, né? Mas eu acho interessante isso, que a história está se repetindo nesse sentido de que a gente tem uma outra imprensa de Gutenberg nesse momento, que é a internet, que permite, que a nós viralização. estamos aqui como reformadores, né? Digamos, desse novo tempo aí. Inclusive, se você puder compartilhar pra gente viralizar, né? Levar esse conteúdo pra mais pessoas. É verdade. E Quem sabe o Diogo não nasce aqui como um guru, né? o guru da reforma. Nós tivemos agora recente, eu não sou ligado à internet, mas não tem como saber disso, aquele cara que morreu nos Estados Unidos, né? Sim. Você viu que ele foi uma voz. A Sim, internet sim. criou isso. Aham. E foi relevante. Tanto Exatamente. relevante que perdeu a vida, né? Demais. Exatamente. Entendeu? Reacendeu algumas coisas. Então, assim, não é a reforma? Não é a mesma coisa? Exato. Lutero só não morreu porque Deus não quis, mas muitos reformadores, depois de Lutero, no período de Lutero, antes dele também teve pessoas que martirizaram, mas os mais famosos foi John Wycliffe, na Inglaterra, que não morreu martirizado. Ele morreu de velhice, mas a Igreja Católica pegou os ossos dele e queimou. Caraca. É brincadeira? Não consegui matar, mas pelo menos eu vou... Morreu de velhice. Né? John Hus é o mais famoso. Aham. Reformador na Boêmia, né, chamado na Tchecoslováquia. Ele foi queimado e a história diz, eu tenho um livro, isso aí eu li, contando a história de que enquanto ele ia sendo martirizado, ele ia dando glória a Deus, arrancaram a língua dele, foram arrancando parte do corpo dele. Caramba. Enquanto ele estava sendo queimado, ele levantou a mão assim, tipo... Entendeu? Eu estou bem, a glória de Deus. Olha só, cara, esses homens... E muita gente perdeu a vida ao longo do tempo e tem perdido a vida por causa do evangelho, né? Sim, sim. E a gente tem de onda nas igrejas, os clientes, né, para o serviço, né? Exatamente. É verdade. E uma coisa Para ver que- show gospel, tudo em nome de show, né? E Exatamente. uma coisa que a gente tem feito na nossa igreja, que o pastor está fazendo uma série de mensagens sobre justificação pela fé, pela graça, inclusive está no nosso canal do YouTube, se você quiser ouvir as mensagens estão disponíveis para você. E é engraçado que acontece esse fenômeno das pessoas olharem assim, pô, mas é só isso, né? Só isso. Mas Não, só e isso. outra coisa, as um pessoas, fogo. recentemente agora alguém falou assim, frequenta igreja, né? E foi membro de igreja, mas para mim não é surpresa nenhuma. Me pergunta, o que é justificação pela fé? Pois é. A gente sabe por alto, mas sabia no sentido do significado, assim, Bem da Detalhado, aplicação, né? Literal. Sim. das implicações, a maioria, quando Não chega na sabe. nossa igreja, não sabe. como Lutero nasceu de novo, ele já era teólogo. Por causa da justificação pela fé, tem gente que quando ouve a justificação pela fé, fala assim, poxa, parece que agora está tudo novo para mim, é porque está sendo tudo novo agora. Aham. Enquanto você crê em Cristo, mas precisa disso para você ser salvo. A grande mistura. Eu creio pela fé, mas preciso de obras. Eu creio em Jesus, mas eu tenho que orar para manter salvo. Eu creio em Jesus, eu tenho que jejuar para manter salvo. Isso não é evangelho. Pra mim, Isso é religião. Exatamente. a maior mudança realmente na minha vida como cristão foi quando eu entendi essa mensagem. Porque pra mim, sempre, a minha vida sempre foi isso. Eu creio em Cristo, mas eu preciso me conservar salvo. Salvo. Como se isso fosse possível. Exatamente. Essa é a maior crise. A mistura é a maior crise das Lutero pessoas. era um crente muito devoto, um padre muito devoto. E ele tinha medo da ira de Deus, se flagelava demais. No livro você vai ver na internet, você vai achar isso aí. Ele era um cara que ele era fraco fisicamente, Sim. por tanto jejum, com medo disso, da Com ira medo de da Deus, ira de queria se Deus. consagrar. Então, gente que leva Imagina. Deus a sério entra numa crise. Uma crise, Exatamente.
Exatamente. Que é o bem que eu quero. Eu não tô Você vê, fazendo. né, cara? 500 anos depois, a gente falando de justificação e muita gente crente. O Brasil é um país que tem muita gente indo para as igrejas, mas quer dizer. E a ideia que eles têm de justificação pela fé ou graça é um cristianismo Raso. no piloto automático. Sim, No sim. piloto automático. Eu sou crente, gosto, tudo é legal, a mensagem da graça é até boa, conveniente, porque é um negocinho legal, light. Sim. Entendeu? Tem Entendeu? um pregador que eu não lembro o nome, que ele fala que o evangelho no Brasil é como se fosse uma grande bacia, só que rasa, Não, né? mas quem pregou essa primeira vez foi um pastor que já faleceu, um missionário alemão, que pregava Sim. muito na África. Esqueci o nome dele, depois procura aí, por favor. Que escreveu Evangelismo por Fogo. Ele que olhar. dizia essa frase aí. É o Reinhard pastor Bonk. Reinhard Bonk. Reinhard Bonk. Ele dizia que o Brasil Tem uma extensão. ele é o tamanho de um mar com a Aham. profundidade de uma piscina. É. Bom, foi onde eu ouvi a citação Sim, primeiro. sim, exatamente Mas se isso tiver aí. de outro aí também. Eu mas é ouvi- melhor de Reinhard Bonk, né? Eu ouvi, acho que foi de Hernandes Dias Lopes. Deve ter ouvido do. Eu não sei, né? Eu não lembro, não. Mas, de qualquer forma, o princípio é esse mesmo. Aham. A superficialidade, né? Sim, exatamente. Bom, eu acho que a gente conseguiu, né, Diogo? Passar uma ideia, pelo menos, ativar um pouquinho para ter alguém ter curiosidade de ler alguma Eu coisa acho sobre que a pessoa que ouviu reforma. esse podcast e não despertou o mínimo de curiosidade para ir Agora, olha, pesquisar. cara, é o seguinte, se o cara pesquisar, ele vai ficar chocado, Vai viu? ficar chocado, Que a né? gente aqui só deu uma faísquinha. Eu tinha dado uma pesquisada e eu vi que foram estimativas, né? Não existe o número certo, mas que entre 6 e 10 milhões de pessoas foram mortas. Não, Não, muita conta gente da- foi morta. A Igreja Católica fez uma da chacina, reforma. né? É. Pô, e nessa época aí de 1500 a gente não tem nem noção. Porque como é que vai... não tem como contabilizar. Dados. Não tinha IBGE, né? Mas- Fora essas doutrinas que ainda estão envolvidas, o sincretismo com as igrejas evangélicas, Aham. né? Sim, que a Exatamente. gente tem O percebido. clericalismo, o templismo, O templismo. né? Tudo isso aí está muito forte ainda, né? Os elementos pagãos nas igrejas, né? Sim. Exatamente. Acho E que isso pode ser até um podcast, né? Dá Você vê, olha, você sabe, tem religiões que enfatizam a música, até para atrair demônios. Eles não falam que é demônios, né? Aham. As forças da natureza. Tem religiões que enfatizam a ideia da iluminação, a luz. Sim, sim. Isso tudo. Você está vendo que é tudo muito sensitivo hoje? A música, né, tudo um negócio meio mental, neurolinguístico, a roupa do pregador, todo o Aham. estilo, Aham. o tom de voz, aquela miscelânea toda, aquela. E, na verdade, eu vejo O hoje... povo gosta. Se o cara fala uma coisa um pouquinho mais enfático, como eu falo, Sim. parece que eu estou brigando, é abusivo. Eu não gosto de uma mensagem, eu queria um negócio Aham. mais. A gente vê hoje cristãos, né, tendo essa linguagem de não, na minha casa tem que ter tal iluminação por conta das energias. Eu falei, peraí, amigo. Que... É Beth. Beth pode. Não, Vai deixar pro próximo não podcast. As crentes estão. Minha esposa me falou um dia desse, a pastora, que ela viu uma estatística aí: 50 e poucos % dos evangélicos estão envolvidos com Beth. É a profundidade da piscina. Não, mas o que estão pregando nos púlpitos? Nós cremos em prosperidade, o evangelho é de Aham, prosperidade, mas qualquer coisa você pode desvirtuar, né? As Exatamente. Qual é o pessoas centro da mensagem? querendo dinheiro de qualquer jeito, pelo dinheiro que jogam mesmo. Exatamente. Sim. Não entende nada da força do trabalho, nada disso, que a reforma trouxe muito. Exatamente. A livre Exato. iniciativa quer prosperar, vai trabalhar, pô. É isso aí. Entendeu? Na Europa, deixa eu falar um dado aqui pra gente terminar, tem que terminar. Na Europa, eu sei disso porque eu vi pregadores mas eu não vi isso diretamente, mas como lá a prosperidade é muito grande, eu já estive lá na Europa já algumas vezes. A prosperidade lá é comum. Então, lá você vê um cara com um carro, eu estive na Suíça, era um desfile de Ferrari. Sim. O europeu, ele não faz isso, mas ele, tipo assim, como se fosse fazer, eu estou tentando aqui explicar para vocês como é que Sim, é. sim. Se ele vê um cara com um carrão, ele faz assim, olha, poxa, Parabéns. que Parabéns, conquista, que que legal. legal. Se for no Brasil, o cara cospe. É isso mesmo. Ó, ladrão, porque ninguém tem um carro desse normal aí. É. Se ele tem, tá tirando de mim, né? Tá tirando de mim. É político, é safado. Exatamente. E o cara, aqui, ó, isso, entendeu? Você vai com o seu carro pro inferno. Tá vendo a mentalidade? Aham. Você vê como é que é um negócio grotesco? É isso que tá, não é assim? exatamente. Então Exato. eles vão para a igreja com esse sentimento e eu falei, então eu quero usar a igreja
Como um grande network, uma coisinha. Você vê, entra uma onda de terapia hoje, de psicanálise. Sim. É uma onda, a gente vai fazer um podcast sobre isso para me explicar para essa turma que não conhece Bíblia. Tiraram o Cristo do centro. Exato. É como se Cristo, eu preciso de terapia, porque se Cristo não é suficiente. É a mesma coisa, Diogo. Exatamente. É a mesma coisa, Diogo. Serve para qualquer aplicação. Para tudo. Cristo, quer dizer, olha, eu já... Vamos... Não, é só eu que fico indignado, sinceramente. É verdade. Não, gente, não é possível. Não, Você é eu não difícil, espero ainda pastor. que você está engateando ainda verdade. para você, pelo amor de Deus. O cara não fica indignado com isso. É verdade. Entendeu? A gente ouve isso todo tempo, todo lugar. Se não for terapia, eu não consigo. Caramba, Cristo deixou de ser suficiente. Exatamente. Aí eu venho e prego só sobre isso, as pessoas... Oh, mas eu estou confuso, pastor, o senhor é contra isso? Eu disse que eu sou contra? Não. Mas como é que você bota isso no mesmo pé de igualdade? Não dá. Não. Por isso que o Lutero falou somente Cristo. Não é somente Cristo e psicanálise, terapia. Percebeu? Tem igreja que tem que ter um cantinho da terapia para ser politicamente correto. Ai, que legal, que bonito. É. Não, e a gente percebe que hoje inverteu o lado, né? Que antes era Cristo no centro, e Cristo no centro gerava desdobramento. Sua família prospera, você cresce e tudo mais. Hoje é o contrário. Você prospera. E aí a gente coloca Cristo no meio da palestra aqui motivacional para dizer que é igreja. Para dizer que é igreja. Eu uso um versículo bota um versículo para dar uma ideia religiosa. Mas aí, se você fosse em uma palestra de coaching... Não, um dia desse, um dá cara no me mesmo. mandou um desses caras aí de internet, que eu não sei o nome que se dão para eles, é coach, né? Que o cara falando a coisa, e no meio da pregação ali, ele xingou. Ah, quem não sei o quê. Aí eu falei, irmão, você me manda isso aqui, compra aqui, irmão. Sim. Entendeu? Aí ele, não, eu não vi essa parte. Olha a idiotice que é. Sim. Entendeu? Tipo assim, eu posso falar em nome de Cristo, eu tenho dinheiro, eu sou famoso e eu falo o que eu quero. Aí, por quê? Porque o prédio é a igreja? Não é. Não. Aí, dá direito de xingar? Não, então, é pior ainda, porque mostra que você é boca suja. Exatamente. Entendeu? Se faz aqui no púlpito, quer provar o que com isso? Que você tá na graça? Pois Não é uma idiotice? Não, mas é isso mesmo. É uma idiotice danada. Aí, não, o problema eu não fico zangado com isso não, que eu não tô nem aí. Eu não assisto ninguém. Eu não vejo ninguém. Por isso que as pessoas falam, porque você não... Parece dor de cotovelo, né? Eu não assisto ninguém. Eu me poupo de perder a energia com isso. O problema é que os membros da igreja assistem. Eu tô aí. Exatamente. E aí fica se alimentando com coisa que não deveria. Aí eu falo, irmão, só Cristo. Aí você, pô, pastor, mas... Mas falaram de um Não, tal mas de aí pode óleo, não, é porque o pastor ainda não viralizou na internet. Entendeu? Oh, meu pai, que Deus. Exatamente. Martinho Lutero nunca quis intenção de ter um cisma com a igreja católica. Sim. A igreja católica forçou ele a fazer isso. Ela forçou. Ou você nega a justificação Aí ele pela falou, fé. agora então eu não posso. É. Ele queria ter essa diplomacia. Sim. Então você vê, a gente não dá para conciliar algumas coisas, Diogo. Não dá. Não dá. Não dá para ser Vamos só pagar Cristo. um preço caro por tentar ser. Não estou falando Nova Aliança, não. Qualquer igreja evangélica, uma igreja que mantenha-se às solas. Sim. Vamos pagar um preço. Primeiro às vezes as pessoas não querem isso, né? Com É certeza. verdade. Elas querem isso. Não quer. Não querem isso. Elas Os querem- religiosos vão perseguir. Elas querem justamente. isso e um pouco mais. Olha, elas vão sair. É. A verdade é essa. Cansa. Não cansa. Cansa. E aí o que a gente precisa fazer para não cansar? Entretenimento. Divertir a garotada, né? Chamar uns cantor gospel. Cantor gospel. Então, tá até uma dica. O pastor caiu aí 3, 4 vezes, chama os cantores para ver se o povo não sai. Não, cara. Ó, olha, meu pai. não dá para mim não, meu irmão. Eu ainda continuo ainda meio parecendo um novo convertido. Ainda tem coisas que me escandalizam. Vai tomar banho. Entendeu? Não, não é não? Mas não tem como. Mas não tem como não escandalizar, né, Jesus. pastor? Aí não Escandalizar é tem força de expressão. É tipo... mas Sim, sim. não era pra Difícil. ser. E não, e se a gente falando isso aqui, porque quem está ouvindo pensa que a gente... Eles estão pensando que eles são quem? Os crentão, os moralistas, Aham, porque tem aham. alguém ali pensando Exatamente. que... Porque você não pode falar mais. É. Você não pode se posicionar. Exatamente. Entendeu? Autoritarismo, abusivo. Porque a ideia qual é? Fica na sua... Quem não faz? Tenta agradar todo mundo. Ah, ser mas não é a igreja da diplomata. graça, do amor? Entendeu? Vamos Exatamente. montar uma comunidade hippie aqui. Pois é. Todo mundo toma um chá de coisa e... Pois é. É verdade. A gente acha que só porque é amor que não tem que falar nada, né? É. Justamente Eu acho que a Deus reforma, abençoe. ela trouxe... Precisa de uma reforma hoje. precisa. Foi bom, né? Foi legal, foi legal. Foi bom bater um papo aqui com os irmãos. A gente usou a reforma para falar o que a gente queria. Mas foi bom. Mas não é verdade? Se Lutero tivesse aqui, acho que ele falaria até mais coisa pior. Eu acho que sim. Acho que ele falaria mais. Gabriel, estamos chegando ao fim aqui do podcast. Deixa aí os seus agradecimentos. Deixa uma mensagem aí de fé para os irmãos que estão ouvindo a gente.
Para mim é sempre uma honra, né, estar aqui com Falou bonito, né? os pastores, meu pastor Júnior, que é isso? excelentíssimo pastor. O que você quis dizer com isso? O senhor é uma bênção, pastor. Mas para mim sempre é uma honra poder compartilhar, né? Poder estar participando aqui. O pastor Júnior sempre com muito conteúdo, com muita base realmente de conhecimento. E isso edifica a igreja, isso edifica as nossas vidas, né? E o que eu poderia deixar de mensagem para você que está nos assistindo é creia, somente creia, né? Somente creia em Cristo, somente creia que você é justo pela fé. Você não precisa de mais nada além do que Cristo. Cristo é totalmente suficiente para todas as coisas da sua vida. Então, se você crer nisso, eu creio que 99, 100% dos seus problemas estão resolvidos. Não é nem 99. 100%. Uma vez eu falei para um cara resolvidos. todo enrolado, ele estava bem enrolado mesmo e em termos, ele é casado, envolvido numa igreja, ele frequentou nossa igreja um tempo. Traiu a esposa com uma amiga do trabalho e viu que essa amiga do trabalho era uma moça muito, segundo palavras dele, era uma moça muito bonita, mas muito infantil. Sim. Queria terminar com ela, mas ela estava grávida agora. E aí ele estava saindo com uma terceira pessoa. Caramba. Entendeu? E ele saindo com essa terceira pessoa, ele queria voltar para a primeira. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Que farofa. Aí ele me procurou e falou, pastor, e aí? Eu falei, irmão, Cristo é suficiente. Ele, só isso. Só isso. Só isso. Contempla Cristo, ouça o Evangelho, ouça do amor e da graça de Deus. Deus conserta e tem poder de consertar as coisas que a gente nem sabe. Exatamente. Não foi suficiente, não para ele. É. Precisava de alguma coisa a mais. Então, o que eu queria aqui dar minhas saudações finais, saudações? É, saudações? considerações. Saudações é no início. É o início, é. Considerações finais Paulo, é um texto que eu sempre me reporto a ele, em Atos 20, ele está se despedindo ali dos presbíteros, que eram os líderes da igreja de Éfeso, uma igreja muito poderosa, muito movida de Deus. E aí ele chama eles ali para uma cidade perto, chamada Mileto, para se despedir deles. Ficou ali 3 anos. O texto diz que eles estavam na praia e choraram muito. E Paulo falou, olha, eu não sei o que vai acontecer comigo, porque eu estou indo para Roma. E aí ele fala no versículo 24, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpro o meu ministério e o evangelho da graça de Deus que eu recebi. Forte, né? Amém. Então, assim, Amém. olha, a gente precisa de homens, Diogo, Gabriel, eu e outros homens. Quando digo homens, eu me incluo mulheres, todo mundo, pessoas que se posicionem. Sim. A gente vive um tempo que a reforma, ela nunca foi tão necessária, Diogo. Né? A gente curte isso tudo, mas se a gente não descuidar, a gente perde o Cristo do centro. É verdade. Não é isso? Então, que a gente possa estar disposto a morrer como esses homens morreram, né? E não cederam à fé deles, né? Amém. Amém. Eu não creio que a gente vai ser perseguido no nosso tempo, fisicamente. Nesse Na Europa nível. já tem. Na Europa já tem uma perseguição na África, então, nem se fala. Países Sim, ali sim. na Ásia, então ali o pessoal realmente está martirizando muita gente. Mas a perseguição é ideológica, né? Aham. A pressão nas igrejas, poxa, você ouviu isso, você aquilo, é muito disso, me disse, né? É verdade. Exatamente. E morreram do nosso ego. O grande problema da igreja evangélica é a justiça própria, o ego, né? Muita gente ferida, né, Diogo? É. Muita gente em nome de Se Deus ofende ferida, fácil. fácil, tudo fácil, né? Então, a igreja tem revelação de Cristo, é tudo Cristo, então o que tem a ver com a gente? Nada. Você não é ninguém, diga. Que novidade. Obrigado. Se tu não fala, Se você não fala... Exatamente. A pessoa que tem revelação da justificação pela fé, fica tudo fácil. é Sim. verdade. Ela nunca está querendo brigar por ter razão. Aham. Ela tem razão, mas pede perdão. É verdade. Ela sabe a verdade, o outro é um imbecil. Ela não me perdoa, irmão. É isso mesmo. O imbecil não fala para a pessoa, só ele sabe. sim. Só que a nível Em tese. Em tese. Aí, mas você não tem razão? Não se trata de razão, não. A graça é você, não, irmão, tudo bem, fica tudo na paz. Exatamente. Que comunidade não cresce com isso aí? Com certeza. Exatamente. Cresce muito. E aí que a comunidade cresce, porque as pessoas falam assim, como é que ele perdoou isso aí? Como é que ele Aham. perdoou isso, meu Deus, como é que ele relevou isso? Ao mesmo tempo, se Cristo é o centro, é a força, não, por que eu vou querer pecar contra Cristo? Exatamente. Exato. Por que eu querer sair desse amor? Não, porque ela é louco, entendeu? Eu não quero pecar não, Muito irmão. forte. Eu não quero fazer isso não, eu quero viver em santidade, tá louco? Entendeu? Porque tem medo de Deus? Não, por justamente isso. Eu tenho medo de perder isso. Exato. Exatamente. Muda tudo. Essa é a minha consideração final. Considerações finais. Meus Aleluia. amados irmãos,
Que bom que você esteve aqui conosco até este momento. Quero deixar aqui minhas considerações finais, que é para você deixar o seu like, compartilhar, comentar. E se você tiver dúvidas sobre justificação, pode deixar nos comentários, que a gente pode fazer depois um outro apanhado. Tem mensagens, né, no nosso canal de YouTube sobre justificação, né? A gente tem inúmeras Essas mensagens. últimas agora foi pregado, eu preguei sobre justificação Exatamente. pela fé. Tem justificação pela fé e As últimas foi a graça que justifica. a graça reina pela justiça. A graça reina pela justiça. Isso. Essas foram as últimas duas, mas tem mais lá no canal também. Sobre a YouTube. graça, sobre... A gente pode deixar o link aqui da playlist dos cultos online aqui embaixo para você assistir. Pastor, tem indicação de livro, se alguém quiser ler, já aproveitar a Cara, Reforma olha, é Protestante. difícil falar sobre isso, mas vamos começar pelas escrituras. Leia os evangelhos, leia Romanos. Lê Romanos. Leia Romanos. 1, 2, 3, 4 vezes, uma hora você entende, você tem um Espírito Santo, né? É isso aí. Lê Romanos, que é o livro do apóstolo Paulo, tá já incluso na Bíblia. Você compra ele e já tem 65 outros. É isso um aí. combo É isso maravilhoso, aí. Black Friday. Então aproveita e compra uma Bíblia e lê. Tá certo? Tamo junto, meus queridos e amados irmãos. Um grande beijo no seu coração e até as próximas. Até mais.